Era uma vez, em uma terra distante, Cinderela, uma bela jovem com um grande coração. Depois da inesperada morte de sua mãe, seu pai decidiu casar-se novamente, mas dessa vez com uma mulher muito cruel, mãe de 2 filhas tão malvadas quanto ela. Cinderela era tratada duramente pela madrasta e suas filhas. Saia daqui, você não vai se sentar à mesa conosco. Saia, você não tem nada que fazer aqui. Opa, meu copo caiu. Junte tudo e limpe já. Venha! Enquanto as 2 irmãs saíam para passear, Cinderela era obrigada a ficar em casa se ocupando das tarefas mais ingratas. Todos gritavam pelo seu nome a todo instante. Quando cansada, ela se sentava junto à lareira, com seu gato no colo, para se esquentar diante do fogo. Em uma bela manhã, a família recebe um convite vindo do palácio. Um grande baile será oferecido esta noite no palácio em homenagem ao príncipe. Todas as jovens solteiras estão convidadas. A madrasta logo começou a preparar suas filhas para o baile, e Cinderela foi obrigada a ajudá-las. Vocês devem ser as jovens mais belas do baile. O príncipe deve se encantar com a vossa presença. Por que eu não posso também ir ao baile? Afinal, todas as jovens solteiras foram convidadas. Ah, é? Mas você pensa em ir ao baile no palácio maltrapilha desse jeito? Chegada a hora do baile, Cinderela ficou sozinha em casa. Sem conseguir segurar as lágrimas, ela começou a chorar. Quando, de repente, um estranho raio de luz ilumina a lareira e uma fada madrinha surge em sua frente. Cinderela não pôde acreditar no que os seus olhos viam. A fada madrinha era ninguém menos que sua mãe. Mamãe! Olá, tesouro. Eu vim para trazer ajuda. Você também terá a chance de ir ao palácio. Verdade? Mas como? Graças à minha ajuda, vá até o quintal e me traga a maior abóbora que você conseguir. E você, pequeno gato, vá depressa apanhar 7 belos ratos. Com sua varinha de condão, a fada madrinha transformou a abóbora em uma magnífica carruagem. Os próximos são os ratos. O primeiro foi instantaneamente transformado no cocheiro e os outros 6 em belos cavalos brancos. E agora é a sua vez. Eu pareço uma princesa de verdade. Mas, mamãe, eu não sei dançar. E se por acaso o príncipe me tirar para valsar, o que eu faço? Não se preocupe, minha cara. Com esses novos dons mágicos, você será a melhor dançarina de todo o baile. E você certamente dançará com o príncipe. Mas não se esqueça. À meia-noite, o encanto será desfeito. Você deve deixar o baile antes do relógio soar 12 badaladas. Obrigada, mamãe. Tudo isso é maravilhoso. Eu voltarei antes da meia-noite, eu prometo. Mamãe, quando nos encontramos de novo? Eu estarei sempre ao seu lado, meu tesouro. Quando Cinderela chegou no palácio, tão bela e tão elegante, todos se viraram para observá-la. Mesmo suas malvadas irmãs não foram capazes de reconhecê-la. E claro, o belo príncipe imediatamente se encantou com sua beleza. O rei e a rainha também ficaram deslumbrados com Cinderela. Que charmosa jovem! É isso que eu chamo de uma verdadeira princesa. O príncipe logo tirou Cinderela para dançar. Graças aos seus sapatinhos de cristal, a jovem parecia deslizar pelo salão. A madrasta e suas filhas ficaram sem voz e cheias de inveja diante de tamanha beleza. Cinderela estava tão feliz e contente que não percebeu o passar das horas. Ela então se esqueceu completamente da promessa que fez à sua fada madrinha. De repente, ela avista o relógio na parede. Era quase meia-noite. Abandonando o príncipe, ela parte correndo apressadamente. Enquanto desce as escadarias do palácio, Cinderela perde um de seus sapatinhos de cristal. Infelizmente, ela não teve tempo de voltar para recuperá-lo.
O príncipe, que corria logo atrás, encontrou o sapatinho em um dos degraus e apanhou consigo. Encontrem a jovem dona deste sapatinho. Procurem por todo o reino e façam o que for preciso para encontrá-la. Os guardas do palácio percorreram todas as vilas, bateram em todas as portas e fizeram todas as jovens senhoritas do reino experimentar o sapatinho. Mas ele não servira em nenhuma delas. Finalmente, eles chegaram à casa de Cinderela e lá as duas filhas da madrasta tentaram calçar o sapatinho. Força, 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 ela vai entrar. Ora, vejo vocês. Ela está com os pés inchados e certamente por causa da fadiga. O sapatinho não servia em nenhuma das duas filhas. Felizmente, o capitão logo se deu conta que havia uma terceira senhorita na casa. Mas há uma outra jovem aqui. Cinderela calçou o sapatinho sem fazer força nenhuma. O tamanho era perfeito e os guardas logo se convenceram que só podia ser ela sua dona. Eu peço que você me acompanhe até o palácio, jovem dama. Nosso príncipe está à sua espera. Os guardas conduziram então Cinderela até o palácio. Quando o príncipe a viu, logo a reconheceu e ficou muito contente com o reencontro. Ele se ajoelhou diante dela e a pediu em casamento. Princesa, você quer casar comigo? Cinderela, feliz e contente, aceitou o pedido do príncipe. E eles viveram juntos, felizes para sempre. Mas como é que meu sapatinho pode não perder o seu encanto? Eu estou sempre ao seu lado. Mas claro, oh mamãe, você sempre esteve ao meu lado. Era uma vez um lindo castelo em uma terra muito distante. Neste magnífico castelo vivia a mais bela rainha. A rainha só desejava uma coisa para ser feliz: ter uma linda menina bebê. Em um dia frio de inverno, enquanto a rainha estava costurando perto da janela, ela acidentalmente se furou com uma agulha. Ela rapidamente limpou o sangue com um pedaço de algodão e, naquele momento, fez um pedido. Eu desejo ter uma menina cuja pele seja branca como a neve, os olhos brilhantes como uma joia, lábios rosados e um coração cheio de alegria e felicidade. E um dia, o desejo da rainha se realizou. Ela teve a mais linda menina. Seu nome era Branca de Neve. Os anos passaram rapidamente, mas a felicidade não durou tanto. A rainha ficou doente e logo faleceu. Um tempo depois, o rei envelheceu e ficou muito fraco. Então, ele casou com outra mulher. A nova rainha também era bonita, mas havia maldade em seu coração. Ela era arrogante e invejosa. Todo dia, a rainha olhava em seu espelho mágico e dizia: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: Não, Sua Alteza, você é a mais bela. E a rainha ficava feliz com a resposta. Com a chegada da Rainha Má, tudo mudou no castelo. Por conta de sua maldade, o rei enfrentou sérios problemas. E para resolvê-los, o rei teve que sair do castelo. A Rainha Má ficou muito feliz, pois com o rei fora do castelo, ela poderia fazer o que ela quisesse. Os anos passaram rápido, e Branca de Neve cresceu e se tornou uma linda menina. Em um lugar não tão distante, um príncipe bebia água no rio, quando de repente vê o reflexo de Branca de Neve. Ele imediatamente olha em volta, mas não vê ninguém além dos pássaros acima de sua cabeça. Um dia, a rainha estava na frente do espelho e perguntou: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu:
Bem, me desculpe, minha querida rainha. Branca de Neve é a mais bela. A rainha ficou furiosa quando ouviu a resposta do espelho mágico. Ela imediatamente chamou seu melhor caçador e deu uma terrível ordem. Leve Branca de Neve para a floresta e traga-me seu coração! Os soldados levaram Branca de Neve até a rainha. Olá, Branca de Neve. Acredito que esteja entediada dentro do castelo. Vá respirar um ar puro na floresta. Não se preocupe, meu mais fiel caçador irá te proteger. O caçador levou Branca de Neve para a floresta. Ele devia fazer o que a rainha mandou. Mas ao ver o coração tão puro de Branca de Neve, cheio de bondade, o caçador não conseguiu fazer nenhum mal a ela. Ele a alertou para que não voltasse para o castelo nunca mais. Ao pôr do sol, ele a deixou na floresta e voltou para o castelo. Branca de Neve ficou com muito medo por estar sozinha na floresta escura. Ela sentou sobre uma árvore e começou a chorar, até adormecer. De manhã, Branca de Neve acordou com pássaros cantando e muitos animais à sua volta. Como os animais sabiam quem ela era e amavam a princesa, mostraram a ela um caminho. Eles a levaram para sua casa, tão fofa e pequena como eles. Um pouco hesitante, Branca de Neve abriu a porta. Tudo dentro da casa era pequeno e muito bagunçado. Branca de Neve não conseguia saber de quem era a casa, mas ela não tinha outro lugar para ir. Então, ela decidiu organizar tudo. Depois de limpar e organizar a casa, Branca de Neve cozinhou com os pequenos utensílios da cozinha e comeu. Assim como o resto da casa, as camas eram muito pequenas. Mas Branca de Neve estava tão cansada que quase dormiu em pé. Ela acreditava que não teria problema em pegar 2 camas e juntá-las para dormir. À tarde, os 7 anões, que eram donos de uma linda casa, chegaram do trabalho da mina. Ao entrarem, ficaram surpresos. A casa estava limpa e ainda cheirava comida deliciosa. Dunga queria sopa, mas pela sua falta de jeito, derrubou tudo no chão. Mestre estava tentando descobrir o que estava acontecendo. Tem algo suspeito acontecendo. Quem fez todo esse trabalho? Ai, se eu dormir, tenho certeza que acharei todas as respostas, disse Soneca bocejando. Os 7 anões subiram as escadas silenciosamente. Quando eles entraram no quarto, não conseguiram acreditar. A menina mais bela que eles já viram, deitada nas camas. Ouvindo o barulho, Branca de Neve acordou assustada. Ela viu 14 olhos de 7 anões olhando para ela. Finalmente, depois de hesitar, ela disse: Meu nome é Branca de Neve. Me desculpem se ofendi vocês. Eu não quero machucar ninguém. Bem, veja só, nós temos certeza disso. Senão porque você teria limpado e cozinhado para nós, respondeu o mestre. E os apresentou. Nós somos os 7 anões. Esses são Dengoso, Atim, Feliz, Dunga, Zangado e eu sou o mestre. Aqui está o Soneca.
Branca de Neve estava tão feliz agora que tinha mais 7 amigos. Branca de Neve contou a eles tudo o que havia acontecido. Os 7 anões ficaram realmente tristes ao ouvirem o que havia acontecido. Concordando em ficar com eles, Branca de Neve sempre os ajudava. Eles passaram a ter momentos muito prazerosos com ela. Mas a felicidade não durou por muito tempo. Um dia, a rainha perguntou a mesma coisa ao espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu a mesma coisa. Bem, me desculpe, minha querida rainha, mas Branca de Neve é a mais bela. A rainha achava que ela estava morta. Foi então que percebeu que o coração que o caçador trouxe, na verdade, pertencia a um cervo e decidiu terminar o trabalho sozinha dessa vez. Em uma manhã feliz na casa dos 7 anões, Branca de Neve dava um beijo na bochecha dos anões enquanto eles se despediam para ir ao trabalho. Mestre sempre repetia seu aviso. Não se esqueça da nossa regra. Se algum estranho tocar na porta, quando não estivermos em casa, não responda. Tudo bem, mestre, mas não se atrasem, tá bem? Enquanto Branca de Neve estava preparando o jantar, ouviu uma batida na porta. Ela não esperava que os anões voltassem a essa hora para casa. Quem é? Mestre, são vocês? De fora da casa, uma velha mulher falou. Não quero machucá-la, minha pequena garota. Abra, por favor. Olhando no olho mágico, Branca de Neve viu uma pobre velha mulher do lado de fora e achou que ela não poderia machucá-la. Assim, abriu a porta. Oh, minha querida garota. Sou uma pobre velha mulher passando. Se você puder me dar um pote de sopa, eu serei eternamente grata. Branca de Neve acolheu a velha mulher e deu um pote de sopa. Obrigada, minha querida. Eu não tenho dinheiro, mas tenho a maçã mais vermelha e deliciosa para você. Uma mordida apenas e você se sentirá nos céus. Branca de Neve mordeu cuidadosamente a maçã. E assim que fez isso, desmaiou no chão. A mulher velha era ninguém menos que a Rainha Má, e a maçã não era deliciosa, e sim cheia de veneno. Apenas uma mordida era suficiente para colocar Branca de Neve em um sono profundo, do qual nunca conseguiria acordar. Quando os 7 anões voltaram para casa, eles encontraram Branca de Neve deitada no chão. Mestre encontrou a maçã mordida. A maçã que ela mordeu estava envenenada. Só pode ser coisa da rainha. Branca de Neve era linda, mesmo dormindo. Os anões a colocaram em um caixão de vidro e o colocaram em uma colina, para que todos os amigos da floresta pudessem ver. Um dia, o príncipe foi à floresta onde Branca de Neve estava dormindo. Os amigos de Branca de Neve mostraram a ele o caminho até o caixão de vidro onde ela dormia. O príncipe não podia acreditar no que via. A linda princesa que ele havia visto no reflexo do rio e via sempre em seus sonhos, estava ali, deitada na sua frente. Naquele momento, os sonhos de Branca de Neve e do príncipe viraram realidade. Seu amor ultrapassou a maldição e Branca de Neve abriu os olhos. Ao mesmo tempo, ao saber o que havia acontecido com sua filha, o rei quebrou o espelho mágico e enviou a rainha para o mais longe possível do castelo. Branca de Neve finalmente voltou ao castelo e reencontrou seu pai. Branca de Neve e o príncipe tiveram um casamento mágico. O rei, Branca de Neve, o príncipe e os 7 anões viveram felizes para sempre. Era uma vez, em uma terra distante,
um jovem casal sem filhos e que sonhava em ter uma garotinha. Depois de algum tempo, a mãe finalmente esperava por um bebê. Um dia, olhando pela janela, ela avistou um rapôncio, planta que crescia no jardim da casa ao lado. A partir de então, seu desejo era um só: comer uma salada feita com as folhas da planta. Eu sou capaz de morrer se eu não comer uma daquelas folhas. A jovem grávida perdeu o apetite, não tinha vontade de comer mais nada e começou a perder peso. Seu marido, cada vez mais inquieto com a situação, acabou prometendo de ir até o jardim vizinho colher um punhado das folhas. Não fique nervosa, querida. Eu vou colher umas folhas pra você. Está bem? Ah, mas você sabe que ir até lá é muito perigoso, você não sabe? A casa vizinha pertencia a uma terrível feiticeira. Seu jardim era cercado por muros muito altos e ninguém jamais ousou tentar entrar na sua propriedade. O esposo reuniu toda a coragem que tinha e decidiu escalar os tais muros. Depois de chegar ao topo, ele saltou para o outro lado e colheu um punhado das folhas de rapôncio. Sua esposa preparou uma salada e comeu tudo com muito gosto, já se sentiu muito melhor. Infelizmente, a quantidade não foi suficiente. No outro dia, o marido teve de retornar ao jardim da feiticeira, mas que dessa vez já estava à sua espera. Eu não posso acreditar. Como ousa você adentrar em meu jardim sem a minha permissão para roubar as minhas plantas? Minha esposa está grávida e desde que ela viu as folhagens do seu jardim, ela não come mais nada. Você poderia ao menos ter pedido a minha permissão. Isso é o mínimo a ser feito. E é que eu estava com medo, eu não sabia se você iria aceitar. Eu peço desculpas. Você pede desculpas, mas nada disso. Você merece ser punido. Se a minha esposa não puder comer essas folhas, ela ficará deprimida e nós jamais teremos nosso bebê. Pena. Está bem. Nesse caso, façamos um acordo. Você pode colher quantas folhagens quiser pelo tempo que for necessário, mas isso com uma condição. Assim que o bebê vier ao mundo, eu irei buscá-lo e ele será meu para sempre. Aterrorizado, o esposo aceitou imediatamente a proposta. Alguns meses mais tarde, uma linda menina veio ao mundo, mas logo a feiticeira veio para buscá-la. Pensando em Rapôncio, nome da planta que sua mãe tanto desejou durante a gravidez, ela batizou a criança com o nome de Rapunzel. Apesar de má, a feiticeira cuidou muito bem da menina que, aos 16 anos, já era uma bela garota. Mas a essa altura, a feiticeira decidiu trancá-la em uma torre no meio da floresta. Nessa torre não havia escadas e sua única abertura era uma pequena janela bem no alto. A feiticeira nunca havia cortado os loiros cabelos da jovem. E quando ela vinha para uma visita, ela gritava lá de baixo: Rapunzel! 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 Minha criança, jogue suas tranças para que eu possa subir! Rapunzel desenrolava então a sua longa trança loira para fora da janela. A feiticeira subia pela trança como se ela fosse uma corda e assim chegava ao alto da torre. Alguns anos se passaram até que, em um belo dia, um príncipe que atravessava a floresta para ir caçar passou não muito longe da torre e escutou então Rapunzel cantarolar. Que voz maravilhosa! Ele disse a si mesmo e continuou a caminhar em direção à voz. Chegando ao pé da torre onde vivia Rapunzel, ele procurou todos os lados, mas não encontrou nenhuma escada ou qualquer outra forma de subir. Encantado com a beleza daquela voz,
O príncipe vinha regularmente à torre, mas nunca encontrou uma forma de subir nela. Uma noite, enquanto se aproximava, ele avistou a feiticeira. Rapunzel! 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 Minha criança, jogue suas tranças aqui para baixo. Eu quero subir. Rapunzel desenrolou sua trança cor-de-mel e a deixou cair para fora da janela. A feiticeira se agarrou à trança e subiu até o alto. No dia seguinte, no início da noite, o príncipe retornou à torre. E mudando a voz, disse: Rapunzel! Rapunzel! Rapunzel, minha criança, jogue suas tranças aqui para baixo. Eu quero subir. Pela primeira vez em sua vida, Rapunzel via alguém diferente da feiticeira. E ficou com medo. Eu não o conheço. Quem é você? O que faz aqui? Não há razão para ter medo. Eu escutei você cantar e me apaixonei pela sua voz. Tudo que eu quero é conhecer a dona dessa linda voz. A jovem, tocada pelas palavras do príncipe, logo se sentiu segura. Todas as noites, ele voltava para ver Rapunzel sem que a feiticeira tomasse conhecimento. Um dia, ele enfim fez o pedido. Rapunzel, você quer se casar comigo? Rapunzel aceitou o pedido do belo pretendente. Mas a jovem não tinha ideia de como sair da sua torre. De repente, ela teve uma ideia. Ela pediu ao príncipe para trazer um pedaço de pano toda vez que ele viesse visitá-la. Amarrando os panos uns aos outros, Rapunzel começou a fazer uma corda. Mas um dia, quando ela estava distraída, ela deixou escapar uma pergunta comprometedora. Como faz o príncipe para subir tão rápido? O que disse, príncipe? Que príncipe é esse? A feiticeira compreendeu que Rapunzel escondia alguma coisa e ficou muito zangada. Como você pode me trair? Mentirosa! Enganar a mim que já fiz de tudo para protegê-la dos terríveis perigos do mundo! Incapaz de conter a sua raiva, a feiticeira cortou a trança de Rapunzel. Em seguida, a feiticeira mandou Rapunzel para um deserto longínquo. E esta noite, decidiu esperar na torre até que o príncipe aparecesse. Depois de algum tempo, ela escuta o jovem rapaz. Rapunzel! Rapunzel! Jogue suas tranças aqui para baixo. Sou eu, seu príncipe. A feiticeira desenrolou para fora da janela a trança cortada de Rapunzel. Sem saber o que o esperava lá em cima, o príncipe começou a subir. Ao entrar na torre e ver a feiticeira no lugar de Rapunzel, ele logo compreendeu que algo mal havia acontecido. A terrível feiticeira se lançou contra ele, que logo tropeçou e perdeu o equilíbrio. Caído entre os arbustos ao pé da torre, o príncipe ainda estava vivo, mas espinhos espetaram os seus olhos e o pobre rapaz perdeu a visão. Cego, ele vagou durante muito tempo pela floresta, com os olhos cheios de lágrimas, procurando por Rapunzel. Se alimentando com frutas que encontrava pelo caminho, ele andou léguas até chegar
ao deserto onde vivia agora a garota. Então, algo de extraordinário aconteceu. Ele escutou não muito longe um doce canto e logo reconheceu que era a voz de sua amada. É a voz de Rapunzel. Ele correu em direção à bela voz chamando pela jovem. Rapunzel! 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 A jovem garota logo reconheceu a voz do rapaz. Meu príncipe! E então se lançou nos seus braços. Finalmente eles estavam juntos de novo. Contente por rever seu amado, Rapunzel o abraçou chorando de alegria. As lágrimas da jovem caíram sobre os olhos do príncipe e, de repente, um milagre se fez. Ele abriu os olhos e voltou a enxergar. Rapunzel ficou muito contente. Juntos eles voltaram ao reino do príncipe, onde todos os acolheram com muita alegria. E eles foram felizes para sempre.